Olá, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, meu aluno que não pôde estar na aula. Sabe, hoje nós vamos abordar um tema muito importante nas nossas vidas e muito importante também na nossa caminhada cristã. Amém? O tema da nossa aula está no livro 1, Pastoreados em seu amor, na lição número 5, que é Guerra Espiritual. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Salmos 23, versículo 4, parte A. E o objetivo da nossa aula hoje é entender a importância da guerra espiritual de maneira correta e vencê-la. Sabe, todas as circunstâncias da sua vida, ela tem uma influência espiritual. Amém? O inimigo tem trabalhado no espiritual para tentar te derrubar, para tentar te limitar, para tentar te tirar do propósito do Senhor. Então, se nós não nos fortalecermos espiritualmente, nós somos presas fáceis. Então, entenda, toda circunstância na sua vida, ela tem influência espiritual. Por isso é importante você fortalecer essa área. Segundo, identifique o inimigo. Terceiro, compreenda que Satanás foi derrotado na cruz. Jesus já expôs Satanás, né? E triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Então o Senhor já derrotou ele. O Senhor já nos tirou do poder dele. E nós temos que ficar atento a isso e entender o quanto isso é importante. Saber que somos revestidos de autoridade para amarrar o inimigo. Jesus já te deu autoridade no nome dele para amarrar e desfazer as obras do inimigo. Muitas vezes você tem orado dizendo: Jesus, amarra, Jesus, queima. Não é assim. Na intercessão funciona o seguinte: Jesus já te deu autoridade, então você diz: eu, em nome de Jesus, eu amarro. Eu, em nome de Jesus, eu queimo. Eu, em nome de Jesus, eu desfaço. Amém? Quinto, conhecer os princípios de uma vida de integridade e liberdade. Jesus já expôs Satanás, né? E triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Então o Senhor já derrotou ele. O Senhor já nos tirou do poder dele. E nós temos que ficar atento a isso e entender o quanto isso é importante. Pense nesse momento, em algo que te traz segurança hoje. Ou se você tivesse condições financeiras, né, de proporcionar algo que trouxesse segurança para você e sua família, o que seria? Pensa aí nesse momento e responda, né? Uma das maiores áreas que cresceram nesses últimos anos é o setor de segurança, porque hoje as pessoas elas estão inseguras. Eu tiro, por exemplo, talvez você que está assistindo esse vídeo, você não tem coragem de andar numa rua sozinho. Você se sente insegurança de estar numa parada esperando o ônibus. Muitas vezes você está em uma roda de amigos em um local e teme por alguém chegar ali e fazer algum tipo de arrastão. Então nós vivemos nessa insegurança, nós vivemos expostos e por isso esse setor tem crescido muito, porque as pessoas têm investido em segurança. Olha, pessoas têm investido em levantar seus muros, colocar arame nos muros, cerca elétrica. Outros têm contratado uma escolta armada. Outros têm se armado, comprado armas. E outros, no caso, como nações, né, têm levantado exércitos. E outras, muitas vezes, também nós dependemos da política para trazer essa segurança, para proporcionar essa segurança. Mas eu quero dizer para você que a verdadeira segurança ela vem do Senhor, né? A verdadeira segurança, a Bíblia diz que se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, nós temos que entender que a verdadeira segurança ela vem do Senhor e precisamos confiar nisso. A noite mais negra do Egito poderia ter sido evitada. Como? Se os egípcios se voltassem para Deus. Contudo, em vez de fazerem isso, eles endureceram seus corações e, consequentemente, houve luto em cada família pela morte do primogênito. Por sua vez, como os israelitas compreendiam, diga aí, compreendiam, o poder da aliança, por meio do sangue do Cordeiro, puderam usá-lo e fazer dele o seguro de vida mais poderoso que lhe deu proteção e provisão. Ou seja, os israelitas compreendiam que a segurança estava no Senhor. E através de um mandamento, eles ali pintaram os umbrais de suas portas e através do sangue eles foram protegidos do anjo da morte.
Então, ou seja, eles compreendiam que o Senhor ele guardava, que o Senhor traz a verdadeira segurança. Quantas situações de morte você já passou, ou situações que você de alguma forma estava exposto a um perigo e não aconteceu, porque você confiou no Senhor e o Senhor te protegeu. Amém? Sabemos que existe um inimigo cuja arma predileta é a morte. Mas também sabemos que há um Deus todo-poderoso que veio para desfazer as obras do inimigo. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Amém? Então, qual era a obra que Satanás estava executando em sua vida? Pense aí nesse momento. Qual era essa obra que ele estava executando na sua vida antes de você conhecer a Cristo? Talvez ele estava agindo na área da família, na área sentimental, na área profissional. Talvez o inimigo estava te fazendo ofertas, trazendo, te colocando coisas atraentes, tá, sabe? Talvez tentando te corromper de alguma forma. Qual era a área que ele estava agindo? Era na parte da bebida, do alcoolismo, dos vícios. Então ele antes de você conhecer a Cristo, ele tinha um projeto de destruir a sua vida, de te matar. Mas Jesus ele te levantou para desfazer as obras do inimigo. E qual o principal plano de Satanás? Eu quero que você, nesse momento, se você estiver com um caderno, você anote, amém? Os principais planos de Satanás são, impedi-lo de conhecer o amor de Cristo. O segundo, distorcer a verdade. O terceiro, tirá-lo do propósito que Deus tem para você. O quarto, fazê-lo se rebelar contra Deus. E o quinto, levá-lo para o inferno. Mas eu quero te dar aqui uma palavra de ânimo. Você já perdeu o seu lugar no inferno. Hoje você é um saqueador desse inferno. E alguém no qual o Senhor levantou para desfazer, para amarrar e para batalhar contra as forças das trevas. Então tome posse disso, amém? E o primeiro tópico no qual vamos abordar nessa aula, quem é o nosso inimigo? Vamos descrevê-lo nesse momento. Satanás é um ser espiritual criado por Deus. Ele era responsável por dirigir os louvores no reino celestial. Além disso, por sua autoridade e vida santa, era muito respeitado. Foi o primeiro ser que deu lugar ao orgulho em seu coração e que, em sua altivez, quis derrotar a Deus para obter o controle implacável sobre tudo. Sua maior frustração foi não ter conseguido isso e ainda ter perdido todos os privilégios com os quais contava, sendo então expulso do reino de Deus. Foi assim que ele se transformou em um inimigo oculto da obra de Deus. Amém? Amém. A palavra Lúcifer significa aquele que traz a luz. Satanás como aquele que trazia a luz, como regente dos louvores celestiais, como querubim ungido, como ser perfeito que andava sobre o brilho das pedras preciosas, como um ser desse chegou a se corromper pelo sentimento de orgulho. E não é difícil vermos no dia de hoje isso ao nosso redor, em várias circunstâncias, momentos ou situações da nossa vida, no nosso cotidiano. Pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, pessoas egoístas, pessoas que cobiçam, pessoas gananciosas, pessoas que a todo custo querem derrubar para se levantar. Então isso são características pecaminosas e isso são características que se espelham ao que Satanás também sentiu. Quero te dizer algo sobre o pecado, sobre a iniquidade. Ela corrompe, ela nos afasta do Senhor. Então temos que ter muito cuidado para que dentro de nós a gente não desenvolva esse sentimento. Vamos ler comigo agora a passagem que está em Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 19. Fica bem atento à leitura. O Senhor falou comigo outra vez. Ele disse: Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isto. Você era um exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo. Rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor com as asas abertas.
Você vivia no meu Monte Santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado até que começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza e a sua fama o fez perder o juízo. Então, eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis. Você foi tão desonesto nas compras e vendas que os seus lugares de culto foram profanados. Por isso, pus fogo na cidade e a queimei completamente. Todos os que agora olham para você estão vendo que você virou cinzas. Você está acabado para sempre. E todas as nações que o conheceram estão apavoradas, com medo que aconteça a mesma coisa com elas. Amém. Veja bem, no versículo 12 diz que tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Satanás, ele era um ser perfeito, mas não somente um ser perfeito em estatura e em aparência, mas um ser perfeito em sentimentos, um ser perfeito em ações, um ser perfeito de todas as formas, na voz, né, nos procedimentos. Mas infelizmente se achou pecado nesse ser. Então Satanás, ele era perfeito. No versículo 13 fala que sobre as pedras preciosas ele andava, né? E no dia em que foste criado foram elas preparadas. Ou seja, Satanás, ele habitava num jardim mineral. Ou seja, as pedras preciosas que você conhece hoje, que as nações, que muitos ricos cobiçam, elas foram feitas para servir de ornamento às vestes de Satanás. Então veja como ele andava no brilho, ele andava na joia, ele andava naquilo que era mais excelente e cobiçado nos dias de hoje. Uma coisa que o versículo 14 também nos mostra, né, é que no brilho das pedras ele andava e ele era um querubim ungido, né? Por que que não há perdão para Satanás? Porque Satanás desenvolveu um sentimento pecaminoso e pecou em corpo glorificado, né? Por isso não há mais solução para ele. Ele já está condenado. No 15 vemos que Satanás, ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria botar o trono dele acima do trono de Deus. Isso aí é relatado lá em Isaías 14, né? Então gerou nele, pelo que ele era, pelo que ele se sentiu ser, ele queria tomar o lugar do Senhor. E muitas vezes vemos isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Pessoas porque acham que tem um potencial, porque acham que tem um talento, porque se acham capazes ou sabem mais do que outras pessoas, elas se acham dignas de assumir algo que muitas vezes o outro batalhou para estar ali. Então isso não é correto, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que existe um tempo para todas as coisas. Se você tem talento, se você tem potencial, entenda que a sua hora vai chegar e Deus vai te exaltar, sem precisar você fazer dos outros uma escada. Entenda aí. Vemos também no versículo 16, quando a palavra ela fala em comércio, né? Comércio, ele significa o quê? Competição, concorrência. Então foi isso que gerou no coração de Satanás, e foi dessa forma no qual ele enganou também os outros anjos, querendo concorrer com Deus, querendo de alguma forma competir com Deus. Quando ele fala profanou, ele sujou, ou seja, ele saiu sujo por causa do sentimento pecaminoso, né? E vemos também lá em Apocalipse capítulo 20, 10, qual vai ser o fim de Satanás, porque Deus, ele sabia, e Deus, ele tomou uma atitude que foi expulsá-lo do céu. Então depois leia Apocalipse 20, capítulo 20, versículo, sabe? No versículo 17 fala que Satanás, ele se achou por causa do que tinha e por causa do que era. E muitas vezes vemos isso, pessoas porque têm um poder aquisitivo melhor, por causa que tem uma profissão que exerce de respaldo, né, de status e tudo, ela não vê potencial no outro, ou seja, eu sou, eu consigo, eu faço, e se outra pessoa fizer e não estiver dentro do meu padrão, aquela pessoa não serve. E muitas vezes isso é muito perigoso, a gente tentar avaliar algo ou alguém, porque muitas vezes a gente é muito superior e elas não.
Não é assim. Humildade não se requer a pobreza ou a alguém imundo, né? Humildade representa o seguinte: você reconhecer quem você é e o potencial que há nos outros ou naquilo no qual essa pessoa faz. No 18 fala de multidão de iniquidades, né? Ou seja, todo aquele que comete iniquidade, ou seja, um pecado permanente na sua vida, ele é um seguidor de Satanás. E para encerrar esse tópico, quem é o nosso inimigo, né? Lá no versículo 19 mostra, né, que Satanás ele vai cair. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8 mostra qual é o futuro de Satanás, da besta, do falso profeta, do anticristo e de todos aqueles que decidiram seguir ao inimigo, pecando e cometendo iniquidade, não reconhecendo Deus como o único e verdadeiro Senhor e Salvador das nossas vidas. E assim nós fechamos esse primeiro tópico, amém? Tópico 2. Como ele age? Satanás, ele age em cima daqueles que cometem o pecado, ou seja, aqueles que estão na prática do pecado, da iniquidade. Satanás tem legalidade para agir em cima. Satanás foi o primeiro a chegar ao jardim do Éden. Ali, na forma de uma serpente, conseguiu seduzir a mulher a desobedecer o mandamento divino. Por esse motivo, o Senhor decretou guerra permanente entre Satanás e a semente da mulher, advertindo-lhe que esta esmagaria sua cabeça e ele feriria seu calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Entenda o seguinte: Satanás ele tem duas características, né, que estão dentro de sua personalidade. Primeiro, ele é astuto, né? O que é astuto? Ele é esperto e atento. Todos os dias ele está tramando armadilhas contra você. Ele é atento, ele não pode ler a mente, mas ele pode premeditar para onde você olha, os seus gestos, suas ações, aquilo que mexe com o seu emocional, aquilo que te traz alegria ou prazer. Então ele premedita uma situação e lança as suas setas, né? E claro, se isso estiver alinhado com aquilo que realmente você tem, como falha dentro do seu caráter ou como fraqueza, né? Você acaba sendo atingido ou então acaba caindo no laço do inimigo. E outra, segundo, ele é sagaz. Sagaz significa alguém que está disposto a ir até o fim. A palavra do Senhor, ela diz, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo, ele foge de nós quando a gente vive uma vida de santidade, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós buscamos aproximar-se do Espírito Santo. Mas também o resistir é você não abrir mão da luta, não abrir mão da guerra, não abrir mão da batalha. É resistir, é enfrentar. Então é isso que nós temos que ter como postura, enfrentar o inimigo, para assim nós derrotarmos e ele fugir de nós. O propósito de Satanás é tirar Deus do coração do homem e bloquear sua mente para que a mensagem da salvação não seja pregada nem aceita no mundo. Como disse Paulo, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Presta atenção, Satanás ele é um conhecedor da palavra. Ele conhece a palavra, ele conhece a letra, mas não conhece a revelação. Satanás ele sempre vai atacar na fraqueza, ele sempre vai atingir naquilo que você tem fragilidade. Terceiro, Satanás ele tem o poder de corromper aos poucos e te dar a falsa sensação de segurança. Não é da noite para o dia que ninguém cai, mas é aos poucos que o inimigo vai tentando derrubar, sabe? Ninguém se desvia de uma hora para outra. Satanás vai começando a agir, lançando setas e situações. E muitas vezes, pelo nós estar fracos espiritualmente, nós vamos caindo naquilo que falamos, que pensamos, achamos normal e natural uma ação, uma atitude, e quando vamos ver, já estamos afundados. E é onde o inimigo passa essa rasteira e acaba nos tirando da presença do Senhor. Então, muita atenção com isso. Outra atitude de Satanás é o seguinte, é trabalhar em cima do medo. Sabe? Ele usa o medo, entendeu? Para uma forma de controle, de intimidação contra as pessoas, né? Temos que entender que a palavra diz que o amor verdadeiro ele lança fora todo o medo. Outra coisa, Satanás ele é organizado, o seu império é organizado. É um império cheio de hierarquias, onde cada demônio, cada principado, cada potestade, cada entidade das trevas, ela tem a sua função de corromper, de destruir e de, desde já, matar, tanto fisicamente como espiritualmente as pessoas. Então eles são muito organizados nisso e estão usando todo esse poderio contra as nossas vidas. Então vamos começar a interceder e a nos fortalecer espiritualmente. Satanás caracteriza-se por ser astuto, por ser mentiroso,
por ser vingativo. Ai daquele que se desvia dos caminhos do Senhor, pois sofrerá as consequências da vingança do inimigo. Ser destruidor, ser tentador. Ele tentou Jesus com coisas atraentes, né? Por ser acusador, ele nos acusa de dia e de noite. Por ser príncipe dos demônios, por ser assassino, ele mata tanto fisicamente como espiritualmente. Por ser o pai da mentira, é a única coisa que Jesus atribui a Satanás, é que ele é o pai da mentira. E aquele que é mentiroso, ele se torna filho de Satanás, né? Por ser o príncipe das potestades do ar, por ser o dragão. Lá em Apocalipse fala que ele caiu do céu com grande cólera, ou seja, com grande raiva, com grande ódio de mim e de você, né? Por ser o leão que ruge, ou seja, o leão que ruge ao nosso derredor. Ele está esperando só um vacilo para nos tragar, para nos devorar, né? E por se disfarçar por anjo de luz. Sabe, quando eu falo anjo de luz, Satanás se transforma, ele tem esse poder, né? Ele tem o poder de se adaptar àquilo que é enganoso, né? Por isso muitas vezes ele se fantasia, ele se materializa como uma alma. E muitas vezes a gente diz que aquilo que muitas vezes as pessoas viram, a visagem, é a alma é o seu racional. Aquilo é demônios tentando agir dentro do medo, tentando agir no seu emocional, tentando confundi-lo, tentando lançar contra uma situação, até mesmo contra Deus. Ele tem o poder de se materializar dentro dos salões de candomblé, no meio do espiritismo, né? No meio das religiões, essas religiões pagãs, onde as pessoas adoram ídolos e tudo. Ali ele se materializa, ele tem um poder de engano, né? Então vamos ficar atentos com isso. Muitas vezes nós somos seduzidos, né, por aquilo que muitas vezes ele coloca para tentar atrair a nossa atenção, nos fisgar pelos olhos. Então, a partir de hoje, tenha discernimento. O que o inimigo quer, o inimigo, de que forma ele, quem ele é, de que forma ele age, para que você não seja uma presa, para que você não seja pego no vacilo, mas que você tenha as armas suficientes para vencê-lo. Amém? 3. Sua queda e como vencê-lo. Veja bem, para derrotar o inimigo e para fazer com que eles se sujeitem a nós, nós precisamos ser achados em Cristo e sermos um com nosso Senhor. Como? Através da santidade, da integridade, entendeu? De sermos a mesma pessoa, tanto na igreja como fora da igreja. Termos intimidade e comunhão com Deus. Isso vai nos dar respaldo e credibilidade para que o inimigo olhe para nós e ele sinta medo e ele fuja. Porque através do nome de Jesus nós conseguimos esse poder de repreendê-lo e de vencê-lo em nome de Jesus. Sabe, quando os discípulos voltaram, muito felizes de sua curta viagem missionária, contaram a Jesus como os demônios se sujeitavam em seu nome. Porém, o Senhor lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Antes de morrer na cruz do Calvário, Jesus viu a queda do inimigo. Jesus sabia que sua morte e a sua ressurreição seria um golpe certeiro na cabeça do inimigo. Amém? Entenda que já foi cancelado todo o poder que o inimigo tinha sobre as nossas vidas, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quero dizer para você que quando Jesus ressuscitou, ele tomou a chave do inferno. Então Satanás não tem mais o poder de nos escravizar, a não ser que o pecado que você esteja cometendo ou a iniquidade que você esteja vivendo vai dar legalidade. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando a Bíblia fala, despojou os principados e potestades, ou seja, Jesus tomou aquilo que estava sobre o poder do inimigo. Eu e você. Jesus ele decidiu morrer a nossa morte para nos trazer uma vida de felicidade e obediência e de comunhão com Deus. Sabe, a Bíblia fala que o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando a palavra do Senhor ela diz, né, que o inimigo veio para roubar, ele veio para roubar o seu tempo, roubar a sua comunhão com Deus, roubar os seus sonhos, roubar as suas conquistas, roubar a sua alma, roubar o seu espírito. Quando a Bíblia diz matar, né, ele veio para matar, ele veio para te matar emocionalmente, espiritualmente, para matar os teus
a tua esperança, para matar a tua fé. E quando a Bíblia diz que ele veio para destruir, ele veio para te destruir e para tirar do propósito do Senhor e te levar para o inferno. Mas o Senhor disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é isso? O Senhor, ele veio para vivificar o seu coração, para vivificar a sua mente, para te trazer fé, para te trazer esperança, para preencher o vazio no seu coração, para te trazer vida em todos os sentidos. A vida de Jesus foi um tormento para os demônios. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, do 24 ao 25, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, e vieste para perder-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Entenda que o demônio, eles creem que estremece. A Bíblia diz isso, mas eles não obedecem. E o inferno é tão ruim que nem os demônios querem voltar para lá. Veja o que diz na passagem em Mateus capítulo 12, versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Aprenda o seguinte: os demônios, eles são responsáveis para nos levar para o inferno, né? Eles têm isso como missão, mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, eles são expulsos e eles não têm mais legalidade contra a nossa vida. Só que mesmo assim, eles não vão para o inferno, eles ficam rodando, porque o inferno é tão ruim que nem eles querem ir para lá. E eles tentam voltar. E quando você se desvia, né, e a casa fica abandonada, ele entra e traz 7 piores. E o estado daquele se torna pior do que o primeiro. Então Satanás, ele tem isso como missão. Então por isso eu te dou um conselho: não se afasta do Senhor. Deixa aí habitando dentro do seu coração o Espírito Santo e deixa ele governar e ser o gestor da sua vida. Outra arma poderosa contra o inimigo, contra Satanás, é a intercessão. É importante que as pessoas e a igreja se levante em intercessão, tanto coletiva como individual. Porque interceder, quando a gente intercede, é colocar-se no lugar ou a favor de algo para mudar essa circunstância. Por isso é importante essa guerra espiritual, essa batalha espiritual. É você não abrir mão da batalha, mas você decidir, através do nome, do sangue de Jesus, derrotar o inimigo e botar ele para correr. Deus, ele já te deu autoridade, né? Como já falei, no nome dele. Então vença o homem forte. A Bíblia diz, né, que nós devemos primeiro amarrar o valente, né? Então o que o Senhor está nos ensinando? Quando for orar, amarrar, desfazer, cancelar, entendeu? E proibir no nome de Jesus. Outra arma poderosa para vencer o inimigo é a leitura da palavra. É a própria palavra de Deus. Veja como Jesus, lá em Mateus capítulo 4, venceu o inimigo através da palavra. O inimigo, ele conhece a palavra. Ele apresentou a palavra como argumento e Jesus quebrou esses argumentos também mediante a mesma palavra. A palavra, ela não se contradiz, mas a palavra é a nossa defesa contra as artimanhas do inimigo, contra o seu engano, que tenta todos os dias nos fisgar e tenta predominar contra a nossa vida. Quando nós estamos alinhados com a palavra do Senhor, não há engano, não há como você cair nessa armadilha do inimigo, né? E você consegue vencê-lo através da palavra também. Entenda o seguinte, né? Tem uma vida também de integridade, né? Seja íntegro, ou seja, a integridade é você ser o mesmo em diferentes ambientes. É você saber o que está dentro de você. É você sempre optar pelo que é correto. Veja bem, um fruto, uma árvore é conhecida pelo seu fruto, né? Qual é o seu fruto? Como você é conhecido, né? Como as pessoas te veem, como um homem de Deus ou como alguém hipócrita, alguém dissimulado, alguém que vive de aparência? Pense nisso. Quais são os seus frutos? São bons ou é ruim? Quando uma pessoa reclama, seu fruto é ruim. Quando ela se queixa, quando ela amaldiçoa, quando ela fala negativamente, quando ela duvida e questiona de tudo, o fruto é ruim. O seu fruto é ruim. Quando uma pessoa está cheia de Deus, suas palavras sempre são de fé, cheias de esperança, amém? Então, decida hoje, né, produzir frutos dignos, né? Palavras positivas, né? Seja uma pessoa para cima, seja uma pessoa otimista, seja uma pessoa cheia de fé, seja uma pessoa de uma palavra firme. Então é isso que a palavra quer nos ensinar, né? Como nós derrotaremos o inimigo? A partir do momento que a gente nos comportar conforme aquilo no qual o Senhor colocou dentro de nós. Quarto e quinto tópico: passos para viver em liberdade. O primeiro é ter um genuíno desejo de viver em liberdade.
o ter um genuíno desejo de permanecer em Cristo, de estar em Cristo e deixar Ele ser o governo e o gestor da sua vida. Segundo, identificar as causas das amarras. Identifique aonde o inimigo tem mais trabalhado na sua vida. Terceiro, arrepender-se e confessar os pecados cometidos. Ou seja, seja transparente e seja sincero quando você for confessar os seus pecados ao Senhor. Quarto, tenha fé, porque Hebreus capítulo 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quinto, tomar posse da verdade. A Bíblia diz em João 8:36, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. E por último, orar e jejuar, porque castas só serão vencidas através do jejum e da oração, amém? Desde já, meus alunos, quero agradecer pela paciência, pela consideração e creio que essa aula ela vai enriquecer a sua vida. Creio também, meu querido, que a partir de hoje você é um guerreiro preparado e capacitado para desfazer as obras de Satanás. Então, até uma próxima, espero que tenham gostado, amém?